Existem na Bíblia muitos personagens admiráveis por sua força, fé, capacidade de confiar em Deus, mas dentre todos eles existe um que chama muito a minha atenção e que eu admiro demais e procuro aprender muito com ele. E ele se destaca para mim por causa da sua postura em meio às adversidades até o final da sua vida, a postura dele na velhice. E o nome dele é Caleb. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, compartilhar e comentar, se assim desejar. A passagem bíblica de hoje acontece no momento em que o povo de Israel começa a vasculhar a terra que fora prometida por Deus para eles. Então Moisés manda espiões para sondar a terra e avaliar as estratégias que eles podem usar para invadi-la. E esses espiões voltam. E ao mesmo tempo que eles estão encantados com o fruto da terra, eles se sentem amedrontados com os seus habitantes, porque lá eles viram gigantes e eles se sentem muito atemorizados. E é nesse contexto que nós vemos o nosso personagem. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, a primeira coisa que nós podemos ver acerca de Caleb é posicionamento. Estavam no momento em que 10 espias estavam abatidos, temerosos, preocupados, mas mesmo assim Caleb se posiciona. Ele não se amedronta com o parecer contrário dos demais, mas ele dá o seu posicionamento. Ele levanta a sua voz, coloca a sua posição e motiva o povo a prosseguir. E assim acontecem as situações. Muitas vezes estamos em meio a uma maioria amedrontada e temerosa, mas aquele que conhece o Senhor, ele sabe, ou pelo menos deve saber, o seu posicionamento, de não se deixar amedrontar nem pelas pessoas, nem pelas circunstâncias. Muito pelo contrário, além de se automotivar, ainda ser fonte de motivação e incentivo para os outros. Esse é o posicionamento de Caleb que nós devemos imitar e ter em relação aos problemas da vida. Muitas vezes vamos ver o medo da maioria, vamos ver a desesperança da maioria, mas mesmo assim é preciso ter um posicionamento em relação a isso. A segunda coisa que podemos observar em relação a Caleb é que ele tem autoconfiança. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aqui eu quero fazer uma distinção entre autoconfiança e orgulho. Existe uma linha tênue que separa um do outro. Por exemplo, eu posso dizer assim: eu faço bolo bem, o meu bolo é gostoso e todo mundo gosta. Mas a minha irmã faz um bolo igualmente gostoso e todo mundo gosta. O fato de eu reconhecer que outra pessoa faz uma coisa tão bem quanto eu não abala a minha confiança naquilo que eu faço. Isso é autoconfiança. E o orgulho? O orgulho é assim: eu faço um bolo muito bem. Ninguém faz um bolo igual a mim. Não existe quem faça um bolo mais gostoso que o meu. Esse é o orgulho. É quando a gente não consegue reconhecer o valor do outro. É quando a gente precisa se sentir superior ao outro. Isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Existe uma passagem bíblica que me toca muito e fala muito ao meu coração, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente como teu Deus. E a primeira vez que eu vi esse versículo, ou a primeira vez que esse versículo saltou para os meus olhos, o que chamou a minha atenção foi: que andes humildemente como teu Deus. Existe uma coisa que Deus espera de nós, é que a gente ande humildemente com Ele. E o que é andar humildemente com Deus? É reconhecer que você não faz nada sem Ele. É reconhecer que toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade vem dele. É reconhecer que os seus bens, as suas dádivas, a sua vida vem dele. Isso é andar humildemente com Deus. Isso de forma alguma impede a sua autoconfiança, mas pelo contrário,
Isso fortalece a sua autoconfiança, porque aí você já não está sozinho, não é na força do seu braço, é na força e no poder que vem do Senhor. Ande humildemente com o Senhor a cada dia, a cada minuto, a cada respiração, porque é isso que o Senhor espera de você. A terceira característica nesse episódio que chama a minha atenção está escrita em Números 14:9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então a terceira coisa é, usa o poder da palavra baseado em Deus. Essa passagem não faz exatamente uma distinção se foi Josué ou se foi Caleb que falou. A passagem está dizendo que Josué e Caleb falaram. Mas fato é que aqui, mais uma vez, a gente aprende o poder da palavra falada. Existe uma canção antiga que diz que palavras são palavras. E a gente nem percebe o que disse sem querer, o que deixou para depois. E esse é o erro que muitos de nós cometemos, achar que palavras são palavras. Não, palavras têm poder e palavras ativam ou desativam o mundo espiritual. A Bíblia diz muito claramente acerca disso. A morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza comerá dos seus frutos. A palavra é muito importante. E a prova disso é que quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você o fez verbalmente. Isso prova o quanto a palavra tem um poder no mundo espiritual. Claro que não vamos ignorar as atitudes também, mas uma coisa interfere e influencia na outra. E quando a sua palavra está impregnada com a palavra de Deus, esse poder se potencializa. Então, não ignore o poder da palavra baseado em Deus. Então, dando seguimento à passagem bíblica, nós lemos assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então, a quarta característica que me chama a atenção é: tenha em mente aquilo que o Senhor fez e pode fazer. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar. Então, em nenhum momento ele duvida daquilo que Deus pode fazer. Ele certamente tinha muito em mente aquilo que ele já tinha visto acontecer. Observe que ele não foca na situação, mas ele foca na essência da coisa, na essência do problema. Ou seja, se o Senhor se agradar de nós. E essa é a essência de um vencedor. O Senhor se agradar de nós. Não se trata dos problemas, das dificuldades, daquilo que a gente tem medo. Se trata do Senhor se agradar de nós. No momento que o Senhor se agrada de nós, ele nos faz fazer qualquer coisa. Ele nos faz fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Então, um homem ou mulher de Deus sempre tem que ter em mente aquilo que o Senhor pode fazer e aquilo que ele já fez. Como disse Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em meio aos problemas, mantenha o foco naquilo que o Senhor pode fazer e traga à memória aquilo que ele já fez na sua vida também. Mas dando seguimento na passagem bíblica, nós vemos que de nada adiantou o posicionamento de Josué e Caleb. Apesar de motivar, apesar de acreditar, apesar de incentivar o povo, isso não foi suficiente para que eles mudassem de ideia. Muito pelo contrário, eles tentaram até matá-los e apedrejá-los. E daí eles suscitam a ira de Deus, que faz com que eles andem no deserto. E Deus faz uma promessa, que eles não sairiam do deserto, mas iriam morrer no deserto pela falta de confiança. E Deus recompensou a confiança de Josué e Caleb, prometendo que só eles entrariam na terra prometida. E aqui nós vemos a quinta característica na vida de Caleb: andar no deserto por causa de outras pessoas. E é uma coisa muito interessante, né? Apesar de toda a postura dele positiva, ele andou no deserto com as outras pessoas. E muitas vezes na vida é assim. A gente precisa andar no deserto por causa de outras pessoas. Respinga na nossa vida a incredulidade e a desobediência de outras pessoas. Mas existe uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre: é que Deus é justo. E aí o tempo passa, os 40 anos do deserto passam e nós vemos Caleb na velhice. No momento em que vai haver o sorteio das terras,
Calebe chega para Josué e fala: estou forte ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E o que vemos aqui? O homem que ainda na sua velhice proclama a sua força, não só a sua força física, mas a sua força interior. E a sua força interior é decorrente da confiança dele em Deus. Porque o Senhor, quando ele nos requer uma coisa, ele nos capacita a fazer. Claro, desde que a gente não fique reclamando, murmurando e perdendo o foco da obediência que nós devemos ter nele. Não importa se você está andando no deserto por causa de outras pessoas. O importante é que se o Senhor está na sua vida, você vai entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que o Senhor tem reservado para você. É isso que nós vemos na vida de Calebe, o homem que não deixou se abater pelas circunstâncias, pelo medo das outras pessoas, nem pela desesperança das outras pessoas, mas continuou confiante em Deus para no final receber a promessa que o Senhor tinha feito. E essa é a lição que eu aprendo dele. Não importa o deserto, mantenha a atitude de confiança e gratidão, porque o Senhor não desampara os seus. E no final eu te convido, medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.